Senhor possa estar levando ao bom termo, no sentido mesmo de estarmos sempre fazendo para o louvor da glória do nosso Deus. Nós vamos meditar uma palavra e logo depois nós vamos ter ali uma recepção no nosso salão. Então não vai embora, espere aí para a gente conversar um pouco, ficar umas 10. Mas antes disso, vamos meditar uma palavra. É claro que nós talvez já estamos cansados de ouvir que é Natal, que não é Natal, né? Isso é Natal não é isso. Eu, particularmente, tenho muitas reservas, muitas coisas que se falam ou se usam quando se fala de Natal. Eu sei que é uma questão cultural, não sei se é porque quando menino nós não tínhamos condições nenhuma, minha mãe nunca fez árvore de Natal, né? Nunca tivemos árvore de Natal na nossa casa. Isso aí era esse negócio de bolinha, a gente via assim, né? Quando moleque, a gente via na casa dos outros, que era um negócio brilhando, colorido, né? Não sei se é isso, mas talvez juntando com isso e mais as orientações que nós tínhamos, né, sobre Natal, os pastores, sobre questão de árvore de Natal, questão de Papai Noel, tudo isso foi formando, tudo isso vai formar um caráter, vai ter como processo de vista, tudo isso forma um caráter, um jeito de ser, né? E então, para mim é muito claro, qualquer coisa que não seja bíblica, que não esteja na palavra, que nós coloquemos no Natal, eu dispenso. Eu estou dizendo, eu não quero. Porque se o Natal é algo tão sublime quanto é tão sublime que nós não podemos explicar. Ele é tão extraordinário que as nossas mentes humanas não podem nem mesmo compreender. E quando nós começamos a colocar coisas que não dizem respeito a esta data, a esta época, eu creio que nós estamos falhando com um propósito principal. Porque se tem alguma coisa que eu não consigo entendê-la, que eu não consigo compreender ela, muito menos explicar, eu não posso usar símbolos aleatórios para tentar ilustrar isso. Tá? Não sei, cada um é livre para pensar como queira, mas a minha visão nesse universo, tanto Páscoa, tanto Natal, quanto Páscoa, são momentos muito preciosos para a vida da igreja, para nós estarmos buscando o Papai Noel, o árvore de Natal, ou o coelhinho da Páscoa. Eu acho que é sério demais essas verdades, para a gente desfocar com coisas que o mundo quer que nós desfoquemos. Natal é o nascimento de Cristo, é Deus eterno, Deus supremo, descendo à terra para estar conosco, para viver por 33 anos aqui, nessa terra, entre homens pecadores como nós. Isso é grande demais. Mas se o Senhor Jesus Cristo tivesse nascido naquela manjedoura da forma como nós sabemos que ele nasceu, mas tivesse no final dos 33 anos ascendido ao céu de forma maravilhosa, o que ele teria total condição de fazer, mas não fez. Mas se mesmo que ele tivesse feito, nós ainda teríamos motivos de sobra para adorá-lo, só pelo nascimento. Mas não somente isso, ele nasceu como uma pobre criança e morreu como um ladrão, ele morreu como um transgressor, coisa que ele não era, não foi, não merecia, portanto, tal destino. Logo, essas duas datas, tanto o seu início, a sua concepção, o seu nascimento, quanto a sua morte e ressurreição, são coisas que nós não podemos trocá-las por qualquer coisa, que nós não temos como explicar, portanto não temos como simbolizar. E o mundo tem as suas audácias, né? Satanás, o mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor diz isso. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, é claro que Satanás vai usar coisas coloridas e bonitas para nós desfocarmos daquele principal objetivo. E qual que é o principal objetivo dessas duas datas? Mais em especial hoje, claro. Eu estava falando esses dias e um pouco, mas eu vejo que a primeira coisa que Deus quer mostrar aqui é o seu poder, é
é o seu poder, a sua grandiosidade. Lucas capítulo 2, versículo 4. Não sei se vocês lembram, o primeiro hino que nós cantamos, né, o coral cantou: Pequena vila de Belém, repousa em teu poder, enquanto os anjos lá nos céus estão ali. Porém, nas tuas trevas resplende a eterna luz, incomparável divinal, nasceu o Rei de Jesus. Este hino fala sobre a Belém, pequena cidade. Em Lucas capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então, José sai da sua casa por conta do licenciamento, daquela questão, né? E então ele tinha que ir até Belém, por ele ser da casa de Davi, por ele ser descendente de Davi, então, tanto ele quanto Maria, eles tinham que ir a Belém para fazer aquele recenseamento. Então, eles tinham que chegar em Belém, e lá o Senhor Jesus nasceu. E em Mateus capítulo 2, versículo 6, se você voltar no livro de Mateus, aí, capítulo 2, versículo 6, tem uma profecia. E o evangelista Mateus, ele explica, ou seja, perdão, ele repete essa profecia que já foi feita lá em Miqueias. Mateus capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Esse texto está baseado no livro de Miqueias. Agora vai ser um pouquinho difícil para você achar Miqueias, né? Lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento. Está difícil para mim também. Acharam aí? Miqueias. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E aquilo que Mateus fala lá, que escreve ali, naquele narra, essa profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2. O que diz ali? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa, portanto, é a profecia que Miqueias traz para o povo, já falando do nascimento de Jesus. E essa profecia o Senhor, Mateus, vai repetir ali no seu livro. Ok? Está tudo certo até aqui? Não deveria estar. Por quê, pastor? Vamos ver de novo. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está dizendo que Belém é uma cidade pequena. Vamos para Mateus? Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Lembra que Miqueias diz que Belém
O que é que Mateus fez com a profecia? Ele adulterou a palavra. O que aconteceu? Belém, como nós vimos em Miqueias, era uma cidade pequena. E Miqueias está trazendo aqui, antes de mais nada, o seu valor geográfico, talvez já o valor econômico daquela cidade. Mas, de alguma forma, essa cidade tinha o seu valor. Porque quem nasceu em Belém? Davi. Se você pegar Mateus 2, Lucas, capítulo 2, versículo 4, o nosso texto básico aqui, Lucas 2, 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém. Davi nasceu em Belém. José e Maria eram descendentes da linhagem de Davi. Eles tinham que ir até Belém para o recenseamento. A profecia de Jesus era da linhagem de Davi também, se cumpre aqui. Mas se o rei Davi, que ele quer, vai escrever isso depois do nascimento de Davi, né? Mas mesmo tendo Davi nascido em Belém, Miqueias a coloca como uma cidade pequena, de menor, de pouca expressão. Mas quem foi Davi? O rei de Israel. Talvez não, com certeza o rei mais icônico de Israel. Grandes feitos fez aquele homem desde a sua juventude, desde a sua mocidade, desde o seu chamamento. Lembra quando Samuel vai até a casa de Jessé, o Belevita, e passa todos os filhos dele, que Jessé entendia que seria o mais velho, depois o mais não. Cadê o mais novo? Quem? Davi? Aquele menino Davi? Não. Davi não serve para ser ele. É ele que eu quero. E aí então Davi chega, aquele jovem, e Samuel unge ele como rei de Israel em lugar de Saul. O alto Saul, o bonito Saul. E aí, então, Davi é colocado como ungido, né? Mas Davi vai realizar feitos grandiosos. Quando ele luta contra o gigante, pedra funda, estavam todos os exércitos ali, né? E Israel e dos filisteus, e eles não sabiam mais o que fazer, qual a estratégia para lutar contra aquele homem, aquele gigante Golias. E Davi, então, em nome do Senhor, vai e derruba aquele gigante. Ele reina por muitos anos ali na cidade dele. Só isso já deveria servir para que Belém se tornasse uma cidade aclamada entre Jerusalém e em toda a Judá. Só que o fato de Davi ter nascido ali e ter realizado tantos feitos quanto realizou em nome do Senhor. Mas mesmo assim, Miqueias vai colocá-la como uma cidade pequena. E era pequena, não só geograficamente ou economicamente falando, mas era pequena também na sua fé. Porque se Davi nasceu naquela cidade, logo era para ser uma cidade que deveria ter também uma visão, uma perspectiva espiritual um pouco mais elevada do que as outras cidades, do que as outras regiões. Porque Davi nasceu aqui, e a profecia diz que o nosso Salvador seria da linhagem de Davi. Logo, nós somos uma cidade importante. Vocês conhecem Praia Grande? Não? Já ouviram falar em Praia Grande? Cidade de São Paulo, não aqui, São Paulo. Não? Eu nasci lá. Eu nasci lá. É por isso que eu nasci lá. Eu não sou de família importante. Mas aquela pessoa que nasce numa cidade pequena, ela se torna uma pessoa importantíssima.
aquela cidade que fica conhecida. Por que Belém não era reconhecida dessa forma? Porque a sua vida espiritual. Lembra quando em Lucas capítulo 2, versículo 4, José também subiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, pois seria ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e baixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Era uma cidade tão pequena, não só economicamente ou geograficamente, mas era pequena também na sua capacidade de acolher o Salvador. Era pequena também na sua capacidade de ter simpatia pelo outro, pelo próximo. Por uma senhora, por uma mulher grávida, não sei como é que era vista as mulheres grávidas naquela época, mas aqui fala que eles tiveram, talvez a ideia de eles ficarem numa caverna. Hoje nós temos presépio, né? É feito presépio, talvez não é nada daquilo, talvez Jesus nasceu mesmo numa caverna, sabe? Muitos estudiosos têm essa ideia, e depois então ele foi colocado numa manjedoura ali, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, o fato é que eles não estavam prontos para dar acolhida a uma mulher gestante que estava prestes a dar a luz. E qual não é a necessidade que uma mulher, imagino eu, possa ter nesse momento para dar a luz, de ter um lugar mais confortável, um lugar mais aconchegante, um lugar mais séptico para poder ter a sua criança. Mas não aconteceu. Porque aquela cidade, as profecias que se falaram a respeito do Salvador, ela já tinha esquecido. Portanto, ela era uma cidade pequena. Mas, pastor, nós vimos que lá Mateus vai dizer que ela não é. Nós voltamos para Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Ou seja, Mateus está colocando Belém no mesmo patamar das principais de Judá. Como é isso? Como fazer com essa interpretação de Mateus com relação à profecia de Miqueias? Mateus distorceu aqui. A Bíblia está errada. Deus, quando inspira os homens, e por isso que os hinos que nós cantamos, eles não são hinos inspirados, são hinos que homens cristãos tiveram ali a sua inspiração humana para escrever esses hinos, tiveram ali a sua capacidade humana, poética, musical para escrever esses livros, ou pegando esses hinos. A única coisa que nós temos como inspirada por Deus é a palavra. A palavra dele sim é inspirada. Mas mesmo quando Deus inspirava os homens para falar, para escrever esses livros, ele de modo algum ele absorvia ou tirava desses homens o seu contexto, a sua educação e a sua cultura. Portanto, quando Miqueias estava narrando, proferindo aquela profecia lá no passado, ele estava fazendo dentro da sua visão, dentro do seu contexto. E quando Mateus vai pegar e aplicar essa palavra em outro tempo, ele está aplicando, Mateus está aplicando também no seu contexto. A base é a mesma, mas são contextos completamente diferentes. Miqueias está olhando para uma cidade pequena, para uma vila que não tem importância nenhuma, mesmo Davi tendo nascido ali. Agora, Mateus está olhando para uma cidade onde Jesus já tinha nascido. Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Qual é o motivo? Porque, este é o segredo, porque de ti sairá o guia que há de apacentar. Se você perceber que Miqueias não tem porquê, a profecia de Miqueias não tem porquê. Mateus não está distorcendo a profecia.
Ele está pegando a profecia e trazendo para o contexto atual. Jesus já havia nascido naquela cidade. Logo, essa cidade é uma cidade maravilhosa no sentido da ação de Deus usar aquela cidade para que o Salvador nascesse ali naquele local, ali naquela região. Percebe isso? Qual é o motivo de Mateus colocar essa cidade entre as principais de Judá? Porque Jesus nasceu lá. Mas Davi não tinha nascido em Belém? Não deveria também ser uma cidade importante pelo fato de Davi ter nascido? Davi era homem, assim como eu, assim como você, como qualquer um de nós. Mas sabe, quando o Senhor Jesus entra, tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é sem valor, tudo aquilo que não tem propósito, tudo aquilo que é execrável é transformado. Nós não podemos fazer nada. Davi, por melhor rei que pudesse ter sido, o homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e ele nasceu naquela cidade, ele nasceu em Belém, mas mesmo a sua vida, mesmo as suas obras, mesmo toda a sua tarefa, lembra quando Davi entrou naquela caverna e Saul estava dormindo, ele tinha toda a oportunidade, teve conselhos, vai lá e mata Saul, mata esse rei, você vai reinar no lugar dele. Os amigos, parça. Ele falou, não, longe de mim estender a mão contra o ungido. Este é o caráter de Davi. Que homem, que postura, que visão espiritual, que sensibilidade com relação aos mandamentos do Senhor. Ah, se fosse eu, mas na hora, fazia Saul picadinho. Eu não vou ser mentiroso. Mas mesmo sendo Davi, com todos esses princípios e essas ações e atitudes louváveis, nós podemos olhar para ele e servir para nós como referencial. É claro que em alguns momentos Davi também vai pecar muito, não é? Mas nesses momentos que eu estou colocando aqui, Davi é colocado como referencial para nós. Olharmos para ele, olharmos para a vida dele e falarmos assim: opa, eu também preciso observar esses princípios. Mas mesmo Davi tendo feito tudo isso que nós já falamos, fez muito mais. Mesmo assim, Belém não conseguiu ser elevado no seu status de grande cidade pela palavra do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus nasceu ali, tu, Belém, não és de modo algum a menor entre as cidades, entre as principais. Por quê? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar todos os homens. Por que Jesus nasceu? Nós nascemos em pecado. E muitos coloridos, né? Não que seja exatamente contra, né? Mas muitas coisas, muitas belezas, muitas luzes, comida e presentes, faz-nos ofuscar a visão que nós temos, ou deveríamos ter de nós mesmos, da nossa incapacidade, da nossa pobreza, da nossa deterioração como seres humanos, como sociedade. Quando olhamos para o nascimento de Cristo e percebemos a nossa realidade, como falamos, foi algo que nós não conseguimos nem explicar, porque de duas uma, ou o Natal não é uma realidade, o que a Bíblia diz é uma mentira, ou é uma verdade. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante dessa verdade, porque há um Deus nos céus que desceu à terra e usou uma mulher chamada Maria para ela ser a mãe do Filho de Deus. Não há algo mais maravilhoso do que isso. Ou tudo isso é uma mentira, e aqueles que não creem nessas verdades estão certos, ou se é verdade e eu creio, o que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, perdoa
por eu achar que eu posso fazer alguma coisa. Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu exatamente para mostrar que nós, seres humanos, não podemos, por mais colorido que for, por mais iluminado que seja, por mais abastado que eu possa estar, eu jamais poderei ser alguma coisa. As minhas obras não poderão realizar em mim mesmo qualquer coisa que possa apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eis aqui o meu trabalho, eis aqui a minha obra, eis aqui o que eu realizei. Deus vai dizer: não, é sério. Davi tentou, entre aspas, elevar o status de lei, ele não conseguiu. Davi era um homem segundo o coração, segundo o meu coração. Estou parafraseando aqui, como se Deus estivesse falando. Davi tentou, com todos os seus feitos e suas ações, mas mesmo assim, Belém continuou aqui. Mas quando o meu filho Jesus nasceu naquela cidade, tudo transforma. O segredo do nascimento do Senhor Jesus Cristo para nós é que nós devemos olhar e percebermos que nada somos e precisamos dele. E nada contra, tá, irmãos? Saímos aqui, nos reunimos com nossos familiares, nada contra ter ali uma mesa gostosa para celebrar com eles, nada contra isso. O grande fator aqui é o quanto disso tudo nós estamos tomando tempo para refletir da nossa necessidade de Cristo Jesus. Se alguma coisa pode mudar a categoria da nossa vida, essa pessoa é Deus. Talvez nós estamos vivendo neste mundo tão preocupados com as coisas terrenas, com as coisas do dia a dia, as coisas materiais. Temos falado já sobre isso, mas essa é uma realidade de cada dia e precisamos enfrentar isso. Tantas preocupações com as dívidas, tantas preocupações com o que vai ser esse ano, o que eu vou realizar ou o que eu vou deixar de realizar. E perceba, eu estou pensando, mas na minha mentalidade, no meu modo de ver, tudo isso é muito grande. As minhas realizações são maravilhosas. Olha só o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que eu construí. E talvez para nós realmente seja. Mas para Deus, só há alguma coisa de importância para Ele: o seu Filho Jesus Cristo. É Cristo Jesus. E se nós quisermos ser alguma coisa, se nós quisermos ter alguma coisa, se nós quisermos fazer alguma coisa de valor nesse mundo, precisamos, antes de mais nada, estar em Cristo. É necessário que Ele nasça no meu e no seu coração. É necessário que você esteja junto com Ele. Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Todo fruto que está, todo ramo, perdão, que está em mim, esse dará muito fruto. E Ele vai dizer mais à frente: sem mim nada podeis fazer. É claro que Jesus está falando sobre realizações espirituais. Ele não está falando de realizações que ficam aqui. Ele não está falando das coisas que nós um dia vamos deixar aqui. Apenas algumas dessas coisas. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Posso parar? O que Paulo está falando para os Colossenses? Buscai as coisas lá do alto. O que está lá no alto? Onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Agora, como que nós conseguimos isso? De
que maneira eu consigo pensar e entender que o céu é um lugar que eu preciso buscar? Como é que eu alcanço isso? Olha. Como é que começa a dizer? Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Para alguém ressuscitar precisa morrer. É necessário que cada um de nós, se você quer pensar nas coisas lá fora, se você realmente quer dar valor às coisas do Reino Eterno, você precisa morrer em Cristo e ressuscitar com Ele. Você já fez isso? Isso já aconteceu com você. Cristo não veio para ser aquele menino na manjedoura, para que hoje nós estivéssemos aqui cantando alguns louvores e fizéssemos uma mesa farta, como temos falado. Ele não está preocupado com isso. Ainda que nós possamos fazer essas coisas, amém. Mas o que ele veio fazer é salvar pecadores perdidos. Você já foi ressuscitado juntamente com Cristo. Você já morreu para você mesmo. Você já compreendeu que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, de enviar o seu Filho para ele nascer, é algo que você não consegue explicar, você não consegue entender. E só Ele pode dar a você uma perspectiva elevadíssima da sua vida, que não são coisas materiais. Pensar nas coisas lá no alto, porque é bem possível que talvez você vá sair daqui esta noite e você vá sair preocupado com as contas que você tem para pagar e o que você tem que fazer, e qual é o próximo curso que você vai realizar, qual vai ser a sua próxima compra, qual vai ser a sua própria realização material. Enquanto Jesus não está preocupado com nada disso, mas nós nos preocupamos, nós nos afadigamos com isso, nós vivemos envolvidos com essa ideia. Precisamos morrer para isso. Precisamos dizer, Senhor, eu não posso. Eu posso fazer muita coisa, você pode fazer. Mas se você quer uma vida com um propósito de fato real, para o qual Deus te criou e nos criou, é necessário que você esteja entendendo o que é o ressuscitar com Cristo. Ou seja, morrer para você mesmo, para todos os propósitos, e permitir que Cristo reine na sua vida. Porque Ele não nasceu e morreu para ser apenas um ícone religioso. Ele nasceu, morreu e ressuscitou para ser Senhor da minha e da sua vida, para ser Senhor de Deus. Mais um versículo, Romanos 8,17. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, nós temos uma herança. Não é uma herança em terreno, uma casa. É bom, né? Você herdar dos seus pais uma casa, um terreno, um carro, muito legal. Está no sufoco, pega aquela herança ali, alguma coisa, dá uma aliviada. Mas sabe, irmãos, isso é uma visão meramente humana e terrena. O que Paulo está falando aos Romanos aqui, olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E herdeiros do quê? Da glória eterna. Olha o que ele fala no final do versículo 8. Com Ele seremos glorificados. Seremos glorificados com Cristo. Dessa forma, que herança você espera? Qual herança nós esperamos? Mas para isso, é necessário que Cristo esteja sendo aquele que vai dirigir a nossa vida. Porque Ele vai dizer, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No próximo versículo, 1 de Pedro, próximo e último, 1 de Pedro 1,3.
1 de Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, versículo 4, incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, não é uma esperança que se esvai, não é uma esperança que se acaba, é uma esperança eternamente elevada. Cristo pode transformar uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida que vive pensando só nas coisas terrenas, para o status de uma vida eterna, de uma vida celestial. Davi tentou elevar o status de Belém, ele não conseguiu. Mas quando Cristo nasceu, ali ela se tornou principal das cidades. Deixou de ser uma pequena vida para figurar entre as principais da cidade, porque Jesus está lá. Enquanto nós vivemos para nós mesmos sermos os senhores da nossa própria vida, nós achamos que estamos sendo grandes, que estamos fazendo muito barulho na sociedade, mas somente quando Cristo entrar na sua vida e você permitir que Ele seja Senhor, reconhecendo o seu nascimento e a sua obra até a sua ressurreição, é que você vai entender que há muitas outras coisas além desta terra. Há um reino eterno, há uma herança eterna, há uma bênçãos que nós podemos gozar e experimentar que nós não temos nem ideia. Eu tinha falado que esse seria o último versículo, né? Mas eu quero convidar você também em Efésios capítulo 1. Por favor. Agora sim, com esse nós vamos terminar. Efésios capítulo 1, que diz o seguinte: versículo 3, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu Ele nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente com amado. Irmãos, são tantas bênçãos que nós temos aqui, e nós trocamos estas coisas por coisas materiais. Versículo 3: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Você quer essas bênçãos espirituais? Você deseja para você isso? Versículo 4: assim como nos escolheu, ou seja, eleição, nós somos eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, ou seja, santificação. Nós temos a bênção da santificação, para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou. Nós temos a predestinação para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da Sua graça. Ou seja, no versículo 7 vai continuar, no qual temos a redenção, a bênção da redenção, e por aí vai. São tantas bênçãos que nós temos em Cristo. Enquanto nós trocamos isso por casa, por carro, por dinheiro na conta, por status, por fama, por aplausos, nós trocamos essas coisas que o Senhor está nos dando, e Ele já nos abençoou. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que já permitiram que Cristo nascesse na sua vida, pois esse é o significado do Natal. Cristo pode transformar aquilo que é pequeno em algo grande, em algo valioso. O que Paulo vai dizer? Em Cristo somos mais do que vencedores. Enquanto estivermos pensando somente nesta terra e nesta vida,
continuaremos como todos, medíocres, pequenos, sem esperança. Mas quando Cristo entra em nossa vida e passa a ser Senhor, quando Cristo entra e nasce na nossa Belém, esta Belém se torna maravilhosa. Não porque eu faço, não porque você faz. Davi tentou maravilhosa, mas porque Cristo e só eu. O segundo livro que nós cantamos foi realização. Jesus agora se mostrou. Quão grande é seu amor, pois salvação em ti achei. Aceita o meu amor. Tem alguma outra coisa que nós podemos dizer? Para esse Senhor que transforma vidas, transforma corações e deixa aquele coração que pensava só em coisas desta vida, coisas passageiras, para viver pensando numa glória eterna e um dia estar com o Senhor, conhecê-lo. Aquela criança que um dia nasceu na manjedoura, mas hoje está nos céus, aguardando a nossa chegada, para louvarmos a Ele eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria convidar o coral de novo, né? Para nós cantarmos mais uma vez. Realização. Louvando ao Senhor Jesus Cristo pelos seus feitos. Se você está aqui nessa noite, ainda não tem isso com você na sua vida, tome uma decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso essa noite. Se Cristo não nasceu no seu coração, permita que Ele nasça no seu coração. Faça morada na sua Belém e transforme esta vida. Que pense em coisas pequenas apenas, para pensar em coisas realmente maravilhosas e celestiais. Com este hino, nós estamos encerrando. Eu vou pedir então que o irmão Nagir, por favor, faça uma oração e aí estaremos encerrando o nosso culto. E como falamos, nós temos ali a nossa recepção. Chega aí para nós degustarmos alguns títulos. Ok? Depois do coral, então,